Porque quando você não entende a primeira vez, na segunda vez você diz, poxa, eu não entendi aqui, mas hoje eu consigo ver o que é. É dessa forma que Deus trabalha. Então nós vamos falar sobre o novo nascimento hoje, o que é o novo nascimento. Vou pedir para os irmãos ficar de pé. Amém? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 1 Pedro 1,23 está escrito: sendo de novo gerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra viva e que permanece para sempre. Amém? Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor santifique, ó Deus, nossos corações, porque a sua palavra é santa, ó Deus. Somente o coração santo para entender uma palavra santa, ó Deus. Muitos não entenderam essas coisas, ó Pai. Muitos não entenderam o que é o novo nascimento, Senhor. Nicodemos não sabia essas coisas, ó Deus. Um homem com entendimento tão grande, ó Pai. Um homem com entendimento para ensinar as demais pessoas. Um príncipe, ó Deus. Mas o Senhor revela as suas palavras, ó Pai, a sua palavra aos pequenos, ó Deus. Aos humildes de coração, Senhor. Pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor acrescente a tua palavra. E pedimos para aqueles que estão ouvindo do outro lado das redes sociais, apresentando irmãos da Argentina que têm acompanhado os cultos, Bolívia, Uruguai. Senhor, o Senhor acrescente a sabedoria dessas pessoas, o entendimento delas, ó Deus. Muitos têm agradecido por ter ouvido isso, ó Pai. Então, eu sei a responsabilidade que às vezes vem sobre nós, ó Deus. Mas sabemos que quando o homem está falando a palavra do Senhor, ó Deus, o responsável é o Senhor, ó Pai. O homem nessas horas ele sai do cena, ó Deus. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Abençoe a cada um. Abençoe os irmãos de Itapuí também, ó Pai, nesse momento. Que eles possam ter um aprendizado pleno da tua palavra. No nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Podeis sentar-nos. Vamos ler o primeiro versículo de João 3. É impossível você entrar numa palestra ou num culto e não pegar esse versículo do começo. É onde você tem um entendimento até um pouco melhor. Aqui diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas, ou esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos estava dizendo para Jesus, ele diz: bem sabemos. Então não era só ele que sabia. Bem sabemos essas coisas, porque um homem não pode fazer isso. Ninguém pode fazer estas coisas se Deus não estiver nele. Vocês observam que Nicodemos não era unicista. Nicodemos sabia que quem fazia o trabalho era Deus. É por isso que Nicodemos chegou para Jesus e disse: sabemos que você é algo que veio de Deus. Porque homem algum pode fazer essas coisas se Deus não estiver nele. Então, homem algum, e essas coisas nós temos que trazer para o nosso dia também. Porque é importante você entender que pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Vocês creem que os mundos foram criados pela palavra de Deus?
Se os mundos foram criados pela palavra de Deus, então você tem que ouvir a palavra pura de Deus. Cada cabeça, cada mentalidade é um mundo. Cada cabeça é um mundo. Então, se pela palavra de Deus os mundos foram criados, então cada mundinho, cada pessoa, ela tem que ter uma mente transformada. E se a palavra não for a palavra correta, a palavra correta de Deus, ela não vai ser mudada. Porque Deus fez todas as coisas pela palavra. Então, se você não estiver alimentando da palavra de Deus hoje, você não vai ter uma mente mudada. Você não vai ter um novo nascimento. Esse culto do novo nascimento não era nem para a gente estar falando sobre ele ainda. Vocês têm ideia? Porque primeiro é a doutrina. Depois que nós terminarmos esses cultos, porque nós não vamos ficar só nele, nós vamos voltar a pregar sobre a doutrina. Porque é a doutrina que te leva para um novo nascimento. Você não pode ter um novo nascimento ou entender o que é um novo nascimento se você não entende a doutrina. Às vezes nós queremos, olha a mente humana como que é. Eu preciso procurar uma igreja, a mente humana. Eu preciso procurar uma igreja que não tem problema. Não é assim que as pessoas pensam. Uma igreja que é só paz e amor, que não tem problema. Se você encontrar uma igreja que não tem problema, é porque Deus não está ali. Se você encontrar uma igreja que não tem problema, nem Satanás está ali. Satanás está onde Deus está para gerar o problema na igreja. Aí você quer uma igreja para ter paz. Então Deus não está lá. Você tem que procurar uma igreja. Muitos vão se escandalizar com isso. Mas você tem que procurar uma igreja onde Satanás está. Porque se Satanás está ali é porque tem algo importante que ele precisa pegar. Tem algo importante que ele precisa perverter. Tem algo importante que ele precisa derrubar. E Satanás, ele está onde Deus está. Satanás está onde a palavra de Deus está. Você só pode se libertar das armas, das armadilhas do diabo, se você for nascido de novo. Se você souber quem é Deus, quem é a palavra. Então tenha isso em mente, por mais problema que esteja na igreja. Por mais problema. O novo nascimento, ele te leva a ver coisas que outras pessoas não veem. Não tem como. Eu tenho deixado à disposição da igreja, o ano passado, no final do ano, eu acredito que é a ordem da igreja. Eu não sei se vocês leram a ordem da igreja. Eu acho que não, porque a igreja ainda falta muito para melhorar. Eu ainda vou entrar em alguns cultos futuros sobre a ordem da igreja. Sobre a ordem da igreja. Eu só não vou querer que as pessoas fiquem chateadas por causa do culto, porque é um culto para corrigir nós, corrigir a igreja. Então, se nós não estamos na ordem da igreja, nós não saberemos o que é a doutrina. Porque Deus, ele age numa igreja, a igreja tem que estar em ordem. Vocês observam que nós temos 2 diáconos. Eu gostaria que os diáconos conversassem um com o outro. Olha, não vai dar para mim estar tal hora na igreja, mas como são 2, olha, então eu vou estar lá. A gente tem 2 ao mesmo tempo, não tem nenhum. Mas é Deus que faz essas coisas para nós, né? Traz as coisas à tona, a palavra à tona. Então vocês observam que Nicodemos, ele procurou Jesus. Nicodemos procurou Jesus, o irmão Brana diz, Nicodemos procurou Jesus porque ele sabia, irmãos, Nicodemos sabia que era só Jesus que tinha a resposta para ele. É importante vocês não perderem o foco da palavra. Nicodemos sabia que era só Jesus que tinha a palavra para ele, a resposta para as palavras dele, para as dúvidas dele. Por isso ele foi ter com Jesus, porque ele era sábio demais. As pessoas não tinham a resposta para ele, então ele procurou um que tinha. E quando Jesus disse para ele de que forma era demais para ele. Observe, e Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, irmãos, é importante nascer de novo.
não pode ver o reino de Deus. Se você não nasceu de novo, não tem como você entender. O que é ver e entender o reino de Deus? Deus está trabalhando agora. E se você não for nascido de novo, você não vai entender o trabalho de Deus. Você não vai ver o trabalho de Deus. Você não vai entender o trabalho de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe? Ele não entendeu a palavra. Vocês observam que um homem inteligente, ele era capaz de ensinar aquelas pessoas, e não sabia o que era o novo nascimento. Então, se ele não sabia o que era o novo nascimento, muitos hoje não sabem o que é o novo nascimento. Então, voltando para o nosso texto, em 1 Pedro 1,23, onde está escrito: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, porque tem uma semente que corrompe, corruptível, mas da incorruptível. E de que forma que você é gerado pela semente incorruptível? Ele diz: pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É somente dessa forma. É somente dessa forma. Então são duas coisas nesses dois versículos que nós lemos. Sem um novo nascimento, você nunca vai ver ou entender o reino de Deus. Irmãos, chega de vir apenas na igreja. Busca algo mais. O irmão Bruno diz: não vai apenas na igreja, vai um pouquinho além. Nós temos que ir um pouquinho além. Você é nascido de novo pela palavra de Deus, que vive e que permanece para sempre. Então a vida proporcional a esse nascimento teria de atestar a palavra de Deus. Na mensagem A Crença de Maria, é uma crença diferente da crença que muitos têm hoje. A crença de Maria, ele diz: agora, ouçam, amigos, não tomem um substituto. Muitas vezes nós queremos tomar um substituto, por não entender às vezes o que Deus está fazendo. Nós tomamos um substituto, procuramos às vezes uma igreja mais fácil. Nada pode substituir a Deus. O irmão Branco chega a dizer que não existe nem casamento substituto, não existe marido substituto. Só existe um casamento, só existe um marido, só existe uma palavra. Então ele diz: não tome um substituto. Não simplesmente aperte a mão de um homem e põe seu nome no livro. É isso que eles fazem. Irmão, vem para a nossa igreja, nós vamos orar por você e pôr seu nome no livro. Você sabe que isso não funciona. Você sabe que essas coisas são mentira. Eu posso falar português claro para as pessoas entenderem que a palavra de Deus é séria. Um irmão de outro país, ele entrou em contato e falou assim: irmão, eu não falo a língua de vocês, mas que Deus os abençoe pela palavra que vocês estão ouvindo. O pouco que ele entendeu do nosso idioma, ele pôde entender que há algo diferente no nosso meio. Um pouquinho que ele entendeu do nosso idioma. E às vezes nós estamos na igreja achando que estamos ouvindo pouca coisa. Deus é simples. Não adianta você apertar a mão de uma pessoa. Ele diz: mas não vai fazer isso de qualquer forma, a menos que um homem seja nascido de novo. Você viu que ele batia muito nessa tecla? A menos que um homem seja nascido de novo, não pode nem mesmo ver o reino de Deus. Mas o que é ver? Nós já falamos sobre isso, né? Ver significa entender. Significa entender. Mas entender o quê? Ver significa entender, mas entender o quê? Entender o que Deus está fazendo. O homem louva a Deus pelo que Deus vai fazer lá no futuro.
Ele louva a Deus pelo que Deus já fez. E não vê o que Deus está fazendo. Quando você vê e entende, você sabe o que Deus está fazendo. Você está no tempo de Deus. Ver significa entender. Há um bocado de pessoas que dizem serem nascidas de novo e não podem entender a mensagem de Deus. Não pode ver o anjo do Senhor. Seus olhos estão cegos, irmão. A menos que um homem haja nascido do Espírito Santo. A menos que o mesmo que escreveu a palavra confirmá-la-á. E é a mesma confirmação do Espírito Santo em você. Então, o mesmo que escreveu a palavra, ele vem em você para confirmar a palavra. Então, não tem como você se dispersar nesse mundo chamado mensagem. Você vê o que eu quero dizer? Vai dar um testemunho de si mesmo. Então, nosso espírito deve produzir testemunho com o espírito dele. Então, nosso espírito deve produzir testemunho com o Espírito de Deus. Irmãos, se nós não formos nascidos de novo, vocês não sabem a profundidade que é isso. Se nós não formos nascidos de novo, nós não poderemos estar em comunhão com o Espírito de Deus. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em outras palavras, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, em sua igreja eleita. Vocês observam que não é em todas as igrejas. Ele está dizendo na igreja eleita. Então tem uma igreja que vai receber a palavra. Agora você tem que saber aonde está a palavra de Deus. Quando você sabe o que é ver, entender, aí você sabe onde a palavra está. Você sabe que o novo nascimento tem que ser depois que você tem a doutrina. Pedro teve a doutrina para depois ele entender o que é o novo nascimento. Na mensagem, eu serei assim como me foi dito, pregado no dia 18 de agosto de 1950, no parágrafo 23, ele diz: de qualquer modo, ver não significa olhar para. A palavra ver significa entender. Você entende que você precisa cumprir a palavra. Você entende que aquilo que você fez errado lá atrás, você precisa acertar agora. Você está entendendo agora. Ver significa entender. Jesus disse: a menos, olha como ele repete, que um homem seja nascido da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, ele não pode entender o reino de Deus até que nasça de novo. Jesus disse: o reino de Deus está no meio, está entre vós. E se você não for nascido de novo, você não pode entender o reino de Deus. A igreja hoje era para ela estar reinando, mas ela ainda não está vendo, ela ainda não está entendendo. Observe o que Jesus nos diz aqui. O irmão Brian diz. Ele diz: eles ouvem, mas não são capazes de ouvir. Eles ouvem, mas não são capazes de ouvir. Irmãos, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Você está escutando barulho lá fora, mas você não sabe do que é. Você sabe que é um barulho, mas você tem que entender que barulho é aquele. Eles ouvem, mas não são capazes de ouvir. Então, o que eles estão ouvindo? Nada do que estava sendo dito.
O que eles querem ouvir? Eles ouvem o que eles querem ouvir. Observe, na seguinte citação do irmão Branham, ele nos conta a mesma coisa. Ouvir significa entender, e ver significa entender. Mas só porque você olha com seus olhos, não significa que você entende o que está vendo. Ou se você não entender a palavra de Deus limpa, pura como ela é, existe um arrebatamento para nós. E se nós não formos nascidos de novo, fica difícil você ir nesse rápido. O arrebatamento é somente para quem nasceu de novo. E às vezes a pessoa está na igreja e o pensamento lá fora. Às vezes ela chega tarde na igreja, não estou falando de vocês, mas estou falando de um modo geral. Às vezes a pessoa ela chega tarde na igreja, sabe por quê? Porque ela tem outras prioridades. Ela tem outras prioridades. A pessoa ela tem de manhã, levanta cedo, ela tem o dia inteiro para colocar as coisas em ordem, mas ela chega atrasada no culto. É porque não é prioritário na vida dela. Quando é prioritário, nós chegamos cedo. A minha mulher ela fica 1 hora antes do culto sentada aí. Então, a pregação se começa em casa. Às vezes eu sou chato com eles. Quando você vê um amigo sendo chato com você, porque ele gosta de você, às vezes você vai fazer um negócio que não é bom. Você vai quebrar a cara. Você vai se prejudicar lá na frente com aquele negócio que você vai fazer. Mas ninguém fala nada. É porque não são amigos. O amigo é aquele que chega e fala, rapaz, você não pode fazer isso. Isso vai dar problema. Aquele é teu amigo. Ele quer o seu bem. Então, quando nós falamos alguma coisa daqui, é porque nós somos amigos um do outro. Um quer o melhor do outro. Mas as demais pessoas, elas não pensam assim. Elas ficam chateadas quando alguém chega e fala assim, rapaz, não faça isso. Na mensagem Perguntas e Respostas, pregado no dia 23 de dezembro de 1959, no parágrafo 60, dependendo da tradução que a pessoa tiver, Jesus disse, em verdade eu vos digo, a menos que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E ver significa entender. Você quer dizer que não está entendendo? Você não está entendendo, porque você não está vendo, ele está dizendo. Você não entende. Ver é entender. Mas com os olhos naturais, você não consegue entender o trabalho de Deus. Agora, o que estou tratando de dizer para vocês? É muito importante que você saiba o que é o novo nascimento, o que tem sido ser nascido de novo. Se você não é nascido de novo, olha o que ele diz, você não vai no arrebatamento. Se você não é nascido de novo, você não vai no rapto. Irmãos, esquece as preocupações da vida. As preocupações vêm para você não saber o que é o novo nascimento. Deus não pode vir em uma cabeça que está preocupada com outra coisa. Na mensagem Super Sinal, pregado no dia 24 de junho de 1962, ele diz, agora, deixe-me lhe dizer, qualquer coisa fora do novo nascimento não vai no rapto. Ele diz, qualquer coisa fora do novo nascimento não vai no rapto. Por mais pequeno que seja o problema, aquilo pode impedir você de nascer de novo. Ele diz, a menos que haja um germe de vida em você, você perecerá. Ou você está de acordo com a palavra, ou não está. Amém? A menos que esteja um germe de vida em você, você perecerá. Você não pode nascer de novo, porque existe uma coisa pequena, uma fagulha de vida que não veio de Deus em você, está atrapalhando esse nascimento.
Agora, o interessante que o profeta diz aqui, ele diz, qualquer coisa fora do novo nascimento não vai no rapto. Qualquer coisa pode ser até pessoas, ou qualquer pessoa fora do novo nascimento. Ele diz qualquer coisa. Na noção de perguntas e respostas, se é perguntas e respostas, fizeram uma pergunta para ele. Perguntaram para ele: todos os crentes nascidos de novo vão no rapto? Vou perguntar para os irmãos: todos os crentes nascidos de novo vão no rapto? Nascidos de novo vão no rapto? Ele disse: não. Mas você precisa entender, é o que eu digo, você precisa saber o que é um novo nascimento. As pessoas, elas conseguem um determinado patamar na palavra e não sossegam. Suponhamos as duas filhas da irmã Zinaide estão sentadas aqui, a irmã Jaqueline, elas nasceram na família de vocês. Elas nasceram sabendo de alguma coisa? Não. Elas nasceram, elas foram crescendo, foram adquirindo aprendizado. E quando você nasce de novo, você está nascendo em uma família. Uma família dos céus. Uma família celeste. Uma família de Deus. E quando você nasce de novo, você recebe um novo nome. Não é esse novo nome que as pessoas andam dizendo aí, que elas não sabem. Quando você nasce de novo, você recebe o nome. Porque você já foi batizado nesse nome. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado no nome de Jesus Cristo. Vocês foram batizados nesse nome. Se isso aí não for suficiente para vocês dar um amém, eu não sei. Vocês foram batizados nesse nome. Amém. Então, quando você nasce de novo, você está na família de Jesus. Porque toda a família no céu e na terra leva esse nome. Então, se você faz parte dessa família, você tem o nome de Jesus. Eu não sou Soares, sou Jesus. Esse é um sobrenome. Deus me deu um nome sobre todo nome. É sobrenome. Então, vocês observam que agora você nasceu de novo na família espiritual. Aí você é um bebezinho espiritual. Porque você nasceu de novo. Agora você precisa crescer nesse conhecimento do outro lado da palavra. Você já não é natural mais, você está no mundo espiritual. Eu acredito que vocês só vão entender isso amanhã. Vocês estão crescendo no mundo espiritual. Isso é muito forte. Irmão Bruno, todos os crentes nascidos de novo vão no rapto? Não. Só os remanescentes. Só os remanescentes. Não todos os crentes nascidos de novo. A Bíblia diz: o resto dos mortos não viveram por 1000 anos. Então eles foram levantados e separados, as ovelhas dos bodes. Nem todos os nascidos de novo irão, segundo as Escrituras. Não é segundo a mim, não é segundo a William Branham, é segundo as Escrituras. Jesus diz: todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. É como diz as Escrituras, não é como diz a igreja. As pessoas se perderam porque elas creem na igreja. Você não pode firmar a sua fé no homem. As pessoas, elas estavam firmadas no homem. O homem caiu, elas não sabiam como iam. Mas só que o seu firmamento, a sua mentalidade, o seu entendimento tem que estar em Cristo. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem cai ontem, o homem cai hoje, o homem cairá amanhã, mas Deus não cai. Quando nós falamos de Jesus Cristo, estamos falando de Deus mesmo. Porque o Filho recebe esse nome do Pai. Toda a família do céu leva esse nome. Se você falar que toda a família vai se dobrar perante esse nome. Se você falar que é Jesus, o Filho de Deus, você está dizendo que Deus vai se dobrar diante dele. É bom prestar atenção. O Filho dobra diante do Pai. Tem escritura para isso.
Mas Deus não. Então você nasceu de novo, do outro lado. Então essas pessoas que nasceram de novo, elas não continuaram, elas não cresceram espiritualmente. Mas só que você saiu de uma vida natural e nasceu de uma vida espiritual. E agora você está comendo um maná mais forte, um alimento mais forte, um entendimento melhor. Aí perguntaram novamente, qual é a evidência que uma pessoa está realmente preenchida com o Espírito Santo? Perguntaram para ele. Como que você sabe que você está preenchido com o Espírito Santo? Sabe aquela pessoa que os outros chegam, faz um desaforo para ela, ela fala assim, se fosse antigamente. Ela não se converteu ainda. Se fosse antigamente, eu não falava isso comigo. Se fosse antigamente, não nasceu ainda. A cabeça dele ainda está lá atrás, antigamente. Qual é a evidência que uma pessoa está realmente preenchida com o Espírito Santo? Aí ele diz, João 14, 26. O que está escrito em João 14, 26? Ele diz, quando o Espírito Santo vier, ele lhes mostrará as coisas vindouras. Então o Espírito Santo ele vem com você e ele preenche você. Então ele preencherá você e você entenderá as coisas vindouras. Nós estamos numa estação, você tem que dar um fruto na estação correta. E Deus está no tempo correto. Fora de Deus, você não dá fruto. Vê? Ele será um. Ele vai aperfeiçoar. Esse ele é Deus mesmo. Ele diz, ele vai aperfeiçoar. Por que ele vai aperfeiçoar? Ele diz, o homem não pode fazer isso. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo, num estágio do Evangelho, que o homem não pode fazer nada. Vocês observam que uma estrela, você observa uma estrela, aquela luz da estrela está raiando, brilhando. Você está vendo a luz, mas aquela estrela talvez nem existe mais. Não é isso? Aquela estrela ela explodiu. A vida dela já se foi. Mas aquela luz daquela estrela está viajando. E são 7 estrelas na mão de Cristo. Os mensageiros. Houve uma estrela chamada Paulo. Paulo já se foi. Mas a luz daquela estrela está vindo. Ela veio até você para mudar a história. Ela veio até você. Paulo morreu, sim, foi decapitado. Mas a luz daquela estrela continua. E veio vindo os reformadores. Veio Lutero. Lutero saiu de cena. Mas a luz da mensagem de Lutero continua. Da estrela chamada Lutero. Veio John Wesley. John Wesley saiu de cena. Mas a luz daquela mensagem continuou. Veio William Branham. William Branham saiu de cena. Mas a luz daquela mensagem continua. Agora você precisa entender aonde está a palavra. Senão você vai estar vivendo numa luz de outro tempo. A mensagem de Lutero nunca se organizou. As pessoas sim, mas a mensagem prosseguiu. Vai falar de Lutero para os católicos, eles criticam. Para muitos evangélicos, eles criticam. Vai falar da cruz para os crentes, eles criticam. Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem. Meu irmão, se você crer na palavra, você vai fazer os sinais que Jesus fez. E qual foi o maior sinal que Jesus fez? Não foi curar enfermo, não foi expulsar demônio, nós já falamos sobre isso. O maior sinal, a maior coisa que Jesus fez foi se colocar à disposição do Pai. A maior coisa que você pode fazer hoje, sendo irmão dele, a menos que você não seja, é se colocar nas mãos do Pai. Quando você se coloca na mão do Pai, você diz que seja feita a tua vontade e não a minha. Agora você está na doutrina. Porque Deus revelou para Pedro que era Jesus. Pedro ainda não estava convertido. Apacenta minhas ovelhas, Pedro, quando você se converter. É o Espírito Santo que te converte.
Quando o Espírito Santo vier, ele converterá você do pecado, do juízo, de todas as coisas. Nós estamos acabando, irmãos.